irmãos, com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria estarmos aqui nesta manhã para aprendermos mais um pouquinho da palavra do Senhor. Hoje estamos continuando o nosso ensino, que é o EAD, não é isso? O ensino à distância, mas o que me alegra é que, embora nós estamos distantes fisicamente, mas a presença do Senhor ela nos une, pela presença do próprio Espírito Santo de Deus. Queridos, hoje estaremos estudando a lição número 6, que tem por título Um Chamado ao Arrependimento. Eu gostaria de, antes de nós iniciarmos aqui, agradecer a diretoria da Escola Bíblica Dominical, na pessoa do pastor Paulo Lima, superintendente, ao Célio, aos professores também gostaria de dar um abraço e também aos alunos e pedir aqui que a presença do Senhor nos abençoe nesta manhã. Em especial também cumprimentar todas as mães, hoje sendo o Dia das Mães, então fica aqui o meu abraço, fica aqui as minhas felicitações, e você que tem a sua mãe, aproveita o dia de hoje, dá um abraço nela, dá um beijo nela e não tenha vergonha não. Diga que você a ama, isso é muito importante. Aqui também já fica o meu feliz Dia das Mães à minha mãe, e também feliz por passar o primeiro dia com o meu filho. Isso faz com que a Jan tenha o primeiro dia do Dia das Mães com o nosso filho. Então um beijo também a ela e um feliz Dia das Mães especial para minha esposa Janaína. Queridos, antes de nós adentrarmos aqui na lição, eu gostaria de fazer uma oração para nós iniciarmos aqui. Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós estamos aqui na manhã deste dia. Glorificamos a Ti porque a Tua presença se faz aqui conosco. Embora, Pai, alguns estão, Senhor, neste momento em seus lares, meu Pai querido, para aprender de Ti, não conseguimos estar dentro de uma sala de aula, mas a Tua presença nos aproxima, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos elucidar a Tua palavra e que nós podemos aprender e que nós possamos aplicar no nosso dia a dia aquilo que nós aprendemos e atar a Tua palavra em nossos corações. Fica conosco, Pai. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a lição número 6 aqui, um chamado ao arrependimento. Essa lição da revista Salmos, ela tem por texto áureo aqui Salmo 51, o verso 17, que diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A verdade aplicada, ela diz assim: o caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Eu até fiz uma anotação aqui, na verdade aplicada, que se nós invertermos aqui, colocarmos confissão e arrependimento, é o caminho para a restauração espiritual. Então aqui já fica até uma informação onde o escritor foi muito feliz, aonde nós podemos observar nessa escrita da verdade aplicada. A lição, nós vamos dividir aqui para facilitar em 3 blocos, tá bom? Que seria apresentar o contexto histórico do Salmo 51. O segundo, revelar o caminho do arrependimento. E terceiro, mostrar os pedidos do salmista a Deus. Então aqui é o que nós vamos seguir aqui conforme o objetivo da lição. O texto de referência, ele se encontra em Salmo 51, que é o versículo 1, 2, o verso 1, 2, o 7, o 9, o 10, o 12 e o 13. Tá? Para a gente ganhar um pouquinho de tempo, a gente já vai iniciar aqui a aula, se adentrar, aprofundar aqui na lição. E os irmãos podem já deixar aberto aí em Salmo 51 também, para nós lermos alguns versículos. Quando nós observamos o Salmo 51, aqui de quem é que nós estamos falando? Para entendimento, nós estamos falando de um homem que ele é um filho ungido, um homem corajoso, um homem que é pastor,
um homem forte, um homem de guerra, um músico, um sábio, um rei, um homem de Deus, o amado, que é o significado do teu nome. Nós estamos falando de quem? De Davi. Davi que escreveu aqui os Salmos número 51 e tem um porquê dele ter escrito esses Salmos. E aí é onde a gente vai começar a conversar aqui nessa manhã. Quando nós observamos esse Salmo 51, a essência desse Salmo, o que ela traz? Ela ecoa a angústia e o esvaziamento espiritual de um homem causada pelo pecado. Então presta atenção, ela ecoa a angústia e o esvaziamento espiritual de um homem causado pelo quê? Pelo pecado. Daqui a pouco a gente vai entender qual foi esse pecado e eu quero que vocês entendam sobre esse esvaziamento espiritual. Que quando você fala isso parece que é uma palavra forte, mas aí depois tem um contexto para explicar isso. Quando nós lemos aqui em Samuel, 2 Samuel, capítulo 11, nós vamos entender um pouquinho do que aconteceu para que Davi tivesse tanto essa angústia quanto mesmo esse esvaziamento espiritual. Lendo aqui em 2 Samuel, capítulo 11, o verso 1, nós lemos aqui que aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Aqui nós já podemos observar que, neste momento de guerra, o momento que os reis saíam para a guerra, de fato a gente pode entender que no período de inverno, as guerras elas tinham um pouco de dificuldade. Então a estratégia para a guerra, no inverno, ela não acontecia com tanto ímpeto. Então quando chegava o período, até pela questão dos carros ficarem em lamas, se atolarem, e aí não ter uma facilidade para você montar toda aquela falange, ou toda aquela estrutura bélica, ou toda a estrutura de guerra que foi colocada, tinha dificuldade um pouco no inverno. E quando chegava o período da primavera, que já era um tempo melhor, os reis aí sim saíam para a guerra. E aqui a Bíblia nos diz em 2 Samuel 11:1 que os reis nesse período saíam, porém nessa guerra Davi ficou. Então aqui nós já começamos a observar uma das transgressões de Davi. Ficou aonde era para estar participando na guerra. Vamos lá, olha a construção do erro de Davi. Muitas vezes a gente acha que o pecado ele acontece de uma hora para outra, não, mas ele tem uma construção. Então aqui começou um período de transgressão na vida de Davi. Segundo Samuel 11, o verso 2. A Bíblia diz que ele estava o quê? Passeando, ele andava e passeava no terraço da sua casa. Talvez é um período onde ele poderia estar com a cabeça na guerra, estar na guerra não, ele estava tranquilo. Ou seja, ele estava perdendo o foco da peleja. Então a gente já começa a observar que ele já começou a perder o foco da onde ele deveria estar. Olha a construção. 2 Samuel 11:2, a Bíblia já começa a olhar que nesse período que ele já estava ali ocioso, o que ele observa? Do terraço da casa do palácio, ele observa uma mulher se banhando. Uma mulher que até a Bíblia diz aqui, muito formosa à vista, em 2 Samuel 11:2. E ali, quem era essa mulher? A mulher era Betseba. Quando nós observamos aqui em 2 Samuel 11, o verso 4, a Bíblia já diz que ele chamou aquela mulher, que até então ele a tinha desejado, e deitou-se com ela. Então nós já podemos observar que ali já aconteceu o adultério na vida de Davi. O pecado ali já no ato consumado. E não apenas ele deitou-se com ela. Depois em 2 Samuel 11:15 o pecado ainda continuou. Ali são as consequências maiores do pecado. 2 Samuel 11:15 diz que além dele ter cometido adultério, ele planejou a morte de Urias. Quem era Urias?
o marido da mulher chamada Betseba. E daqui à frente nós vamos estar falando como é que ele teve esse encontro e como é que ele planejou tudo isso dentro do pecado. Então, se nós observarmos, ele era para sair, ele ficou. Ele estava ocioso no momento onde era para a cabeça dele estar na guerra. Ele começou a olhar onde ele não devia. Ele olhou e começou a desejar aquela mulher. Daqui a pouco teve o ato consumado do adultério e por fim planejou e matou o seu marido chamado Urias. Se nós observarmos Davi, um homem onde eu elucidei aqui alguns pontos, corajoso, homem de guerra. Então, se nós observarmos quantas batalhas esse homem venceu, quantos inimigos ele enfrentou, quantas situações difíceis ele passou. Então ele enfrentou homens poderosos, ele enfrentou grandes guerras, ele enfrentou grandes inimigos e foi vitorioso em muitas dessas guerras. E eu digo aqui que Davi, ele perdeu a maior guerra da vida dele, que foi contra a sua própria natureza. Então muitas vezes nós achamos que por ter toda uma condição de status, de histórico, né? O meu histórico é maravilhoso, eu já fiz isso, já fiz aquilo, e a gente esquece que dentro de nós há um ser humano, há uma natureza em conflito. E é que eu digo, Davi, ele perdeu a maior guerra para a sua própria natureza, para ele mesmo. Então, meu irmão, é onde a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque nós como cristãos, nós somos tentados, não é um dia ou outro, mas nós somos tentados diariamente. E quando nós somos tentados, como da mesma forma Davi foi, nós temos apenas dois caminhos a seguir. Primeiro, nós podemos partir para o caminho da santificação. Ou segundo, para o caminho de transgredir a lei de Deus. Se tem um caminho a seguir, se você me pede um conselho de coração, eu vou te dizer, busque de santificação. Por quê? Porque se você buscar o de santificação, o que é que você vai ter? O que a Bíblia nos diz em Romanos, capítulo 8, o versículo 13? Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Gálatas 5, versículo 16 e o versículo 17. Então aqui nós estamos falando de santificação. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Glória a Deus. Queridos, quando nós observamos a santificação, ela gera o caráter de Cristo em nós. E ela gera também uma proximidade com o Espírito Santo. Tem uma expressão de um grande evangelista chamado Moody, que ele diz o seguinte, que o caráter é o que você é na escuridão. O caráter é o que você é na escuridão. Então, quando nós optamos por ter o caráter de Cristo, não há uma variação em nós, independe de onde nós estivermos. Se nós temos o caráter de Cristo agindo dentro de nós, independe, você pode estar no seu trabalho, você tem o caráter de Cristo. Você está andando na rua, você tem o caráter de Cristo. Você está estudando, você tem o caráter de Cristo. Você pode estar andando ou passando em um meio onde tem muita dificuldade de pessoas voltadas a Cristo, mas o seu caráter não muda. Por quê? Porque você vive uma vida em santificação. E este caminho, que é o caminho da santificação, além de ter esse caráter, ele te gera uma proximidade com o Espírito Santo. E se você tem uma proximidade com o Espírito Santo, o que vai acontecer? Você vai gerar frutos. E a Bíblia nos diz lá em Gálatas, capítulo 5 e 22, os frutos do Espírito. Quais são esses frutos do Espírito, Gabriel? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Olha só, quantos frutos você pode gerar se você escolher o caminho da santificação. Agora, se você optar pelo caminho de transgredir a lei de Deus, aí o que é que vai acontecer? Aí você vai começar a gerar frutos ou obras da carne. E o que a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, Gabriel?
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Queridos, então aqui está muito claro. Seguindo pelo caminho de transgredir a lei de Deus, efetivamente você vai estar tirando os seus pés dos céus. Então eu te dou um conselho. Se essa noite, se nesse dia, você que está me ouvindo, está torneando os seus caminhos pelo lado da transgressão, eu te convido hoje para que você peça auxílio do Espírito Santo para que ele venha na sua vida e ele comece a te mudar, te moldar, te transformar e te levar para o caminho da santificação. Não é fácil, mas é o caminho que vai te levar para frutos bons. Isso é o que nós já entendemos aqui sobre a vida de Davi. Olha as dificuldades que esse homem passou por atos que ele teve, pelo próprio pecado cometido. Quando nós olhamos aqui, continuando aqui na revista, no tópico 1.2, que fala sobre o fruto do pecado e o plano de Davi, nós vamos ler agora em Levítico 20, o versículo 10, e ali nós vamos entender o que a lei dizia quando o homem ele pecava o pecado de adultério. O que diz para nós, Gabriel? Levítico 20, 10. Também um homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Olha só, ali era o que? Uma pena de morte para ambos. E Davi sabia que aquilo deveria ocorrer. Quando ele tomou por si do pecado que aconteceu e das consequências que ele já iria ser gerado, ele já começou a maquinar outros planos. Primeiro ele adulterou. E aí o que ele começou a fazer? Ele começou a querer encobrir o pecado. Davi ele tentou encobrir o pecado de adultério. Quando nós observamos aqui em 2 Samuel, capítulo 11, o verso 6, a gente entende aqui que Davi, ele manda chamar o marido de Betseba, chamado Urias, que ele estava em guerra. Então Davi, montando aquele plano para encobrir o pecado dele, ele manda chamar Urias. Então nós observamos aqui em 2 Samuel 11:6, ele chamando Urias. Então olha o que ele começou a fazer para tentar encobrir aquele pecado. Chamou Urias, falou: vem cá, Urias, deixa eu conversar contigo. Conversou com Urias, e aí ele já começou ali a continuidade do plano dele. 2 Samuel 11:8, ele determinou para que Urias pudesse descansar. Urias, você voltou da guerra, está um pouco cansado, vai para sua casa. Porém a Bíblia diz que Urias ele não foi para casa, ele ficou junto à casa dos homens de guerra e ele não foi. Sabendo disso, Davi chamou ele outra vez. Quando nós lemos aqui em 2 Samuel 11:13, a Bíblia diz que Davi chamou Urias para festejar com ele. Aqui no verso de número 13 diz assim: Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Aí Davi pensou: eu já tentei de uma forma dele sóbrio, ele não desceu à casa dele, vou tentar embebedar esse homem, vou embebedar ele, que ele vai para a casa da mulher, aí todo mundo, sabendo que ele está com a mulher, vai entender que, como foi descoberto que a mulher estava grávida, que Davi não teria problema nenhum, então ele encobriu, ele ia encobrir, para ele ia ficar tudo bem. E quando eu observei aqui que Davi ele chamou Urias ali até para festejar, para comemorar, irmãos, a gente tem que tomar cuidado até quando a gente é convidado para festa. Nós temos que tomar cuidado até quando nós somos convidados para festejar,
porque muitas vezes a gente nem sabe qual é a intenção daquele convite. O convite que Davi fez para Urias não foi um convite para que ele pudesse confraternizar com ele, mas era um pensamento ali, de encobertura de pecado que Davi tinha com aquela situação. Então até para a festa a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Quando nós olhamos aqui em 2 Samuel 11:15, ele tentou essas duas formas. Deixa eu conversar com ele, não deu certo. Deixa eu embebedar ele, não deu certo. Então ele já foi pro momento mais complicado aqui, um dos mais complicados. Você viu que o pecado ele vai levando uma decadência. Segundo Samuel 11:15, a Bíblia diz o quê? Que ele escreve na carta dizendo, mandando uma carta para Joabe: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. O que ele planejou aqui? A morte de Urias. E ele determinou que Urias, voltando para a guerra, ele mesmo, o próprio Davi, escreveu essa carta, deu na mão de Urias e pediu para Urias entregar para Davi. Olha só, o próprio Urias estava entregando ali a sentença de morte dele para Joabe. E quando ele entrega ali para Joabe, foi o que aconteceu. Talvez Joabe não entendeu muito bem o motivo, mas a Bíblia diz que Urias morreu. Só que Davi, talvez no momento onde ele ficou sabendo que Urias estava morto, ele falou: agora tudo está tranquilo. Só que a Bíblia nos diz lá em Hebreus 4:13 uma expressão que eu gostaria que eu compartilhar com os irmãos. Talvez no momento que Davi achou que estava já tudo tranquilo, ali Urias estava morto, está tudo coberto, tudo da forma como ele achou que ia caminhar muito bem, mas ele esqueceu do seguinte: as decisões dele foi tudo tratado no horizontal, só que ele esqueceu que nem tudo fica encoberto para o homem. Hebreus 4:13 nos diz assim a palavra do Senhor: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, queridos, o que eu quero te dizer? Que Davi, ele achou que o pecado dele estava encoberto, mas nada fica encoberto diante dos olhos do nosso Deus. Os olhos do nosso Deus, ele nos conhece antes mesmo de nós estarmos formados dentro do ventre da nossa mãe. Antes de nós estarmos informes, os olhos do Senhor já nos conheciam. Agora você acha que ele vai conseguir ver um pecado? Davi, ele errou e ele deu sequência no pecado dele. Por isso que eu digo, a gente tem que entender, meu irmão, que se nós acharmos que podemos encobrir pecado, que nós podemos deixar do jeito que nós achamos que está tudo resolvido, tudo certinho, ok, você pode até pensar assim, mas no momento que você começa a olhar para o alto, você vai ver um homem olhando para você, que não é qualquer um, nós estamos falando do nosso Deus, que tem olhos, que ele vai lá na raiz do seu sentimento, que ele vai conseguir julgar as intenções do nosso coração. Se a Bíblia diz que nós teremos as nossas intenções julgadas, que a intenção é um ato que nem aconteceu, imagina os atos acometidos, como foi o que Davi teve. Então, quando nós observamos esse momento dessa construção do pecado de Davi, quando eu li essa expressão que diz aqui o esvaziamento espiritual, eu achei até meio forte, né? A gente falar de Davi, um esvaziamento espiritual. Mas quando eu comecei a observar esses dois temas, adultério, mais um planejamento de morte, aí eu falo, a pessoa, para ela planejar a morte de alguém, para tirar aquele sopro que quem deu foi Deus, que a vida está nas mãos daquele que é o dono, que é Deus que nos deu, nós não temos condição alguma de fazer se o homem não tiver esvaziado espiritualmente. Então, quando eu li essa expressão esvaziamento espiritual, e aí eu cheguei nesse momento de imaginar Davi intentando matar um homem, eu falei, realmente, ali ele chegou no ápice do seu esvaziamento espiritual. Ali ele esvaziou-se e ficou inteiramente como homem. Deus, naquele momento, acredito que deve ter olhado de uma forma diferente para Davi. E aquilo ali começou a tocar em Davi. Imagina, irmãos, o homem estar esvaziado espiritualmente.
A Bíblia nos diz aqui em Tiago, capítulo 1, o versículo 14, essa expressão que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Queridos, então olha o que é que nós entendemos. Que há uma sequência do pecado que ele termina onde? Na morte. Concupiscência, que é a cobiça da carne. Consequência disso, o pecado. Consequência disso, a morte. Então, se você observar, esse versículo ele se encaixa muito bem com a vida aqui de Davi. Quando nós observamos aqui esse ponto 1.3, agora que a gente vai dar continuidade na lição, nós vamos entender o contexto desse Salmo 51. Tá? A história do Salmo 51, ela é escrita após todo esse acontecimento. Só que para isso acontecer, aí você vai falar para mim, mas o Salmo 51 eu já li, é um salmo maravilhoso, um salmo lindo. E quem está escrevendo é um homem que está esvaziado espiritualmente. O momento que Davi ele começou a escrever foi logo após acontecer tudo isso. Só que antes dele começar a escrever, ele recebeu uma visita. Até então, imagina, Davi achando que estava tudo tranquilo, tudo encoberto. Daqui a pouco chega um profeta chamado Natan e bate na porta da casa do palácio de Davi. Eu imagino ali Davi dizendo, Natan, vem cá, Natan. Não sei se na hora que ele recebeu ali já começou a falar, o que esse profeta está fazendo aqui em casa? Queridos, Deus, ele ainda usa homens e ainda usa mulheres. Ainda nesse tempo onde nós estamos vivendo, onde o pecado ele está cada vez mais aumentado, aonde nós observamos aí uma imoralidade, uma inversão de valores, mas ainda há profetas de Deus na nossa época. E eu estou falando aqui com vários profetas de Deus, porque eu sei que tem pessoas que ainda buscam a Deus, ainda há pessoas ainda que se entregam de coração a Deus e fala, Senhor, eu não vou me corromper com esse mundo, porque eu quero ter aquilo que eu disse há uns momentos atrás, o caráter de Cristo em minha vida. E esse profeta foi visitar Davi, chamado Natan. Quando o profeta chegou, teve uma conversa com Davi. Só que Natan, ele usou de uma estratégia. Ele contou uma parábola para Davi. Ele chegou, começou a conversar com Davi, daqui a pouco falou, Davi, havia dois homens na cidade. Um era muito rico e o outro era pobre. Esse que era rico tinha diversas ovelhas, vacas. E esse pobre, ele tinha apenas uma cordeirinha, que ele amava muito, que viveu com ele. E ele cuidava muito dela. Porém, em um determinado momento chegou um viajante. E aí foi falar com esse homem rico, esse viajante. O que ele fez? Ele foi para fazer uma comemoração, pegou uma cordeirinha para fazer ali um jantar, fazer ali um guisado. E da onde ele foi pegar aquela ovelha? Daquele homem que tinha somente uma. A hora que Davi ele olhou aquilo, ele disse o seguinte, este homem é digno de morte. E olha, para esta ovelha ele tem que retribuir 4 vezes mais, tem que quadruplicar por esta ovelha. E aí, no momento que Natan terminou de contar aquela história, Natan talvez olhou para dentro do olho de Davi e falou, Davi, você acha que esse homem é digno de morte, Davi? Davi, você acha que aquela cordeirinha ali tem que ser multiplicada por 4? Sabe quem é esse homem, Davi? É você. Irmãos, imagina a hora que Davi recebeu aquela palavra. Irmãos, ali já começou um trabalhar de Deus na vida daquele homem. E a Bíblia diz em 2 Samuel 12, o versículo 13. Deixa eu só pegar aqui, 12 e 13, que eu quero ler com os irmãos. Olha o que Davi disse. No momento que Natan terminou de falar para ele, ele diz assim, então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor,
pequei contra o Senhor. Ali já começou um processo ali de confissão do seu pecado. Então nós podemos observar ali que no momento que ele entendeu, quando Natan falou que aquele homem era ele falou, opa, peraí, realmente, Deus continua falando, pequei contra o Senhor. Só que, irmãos, não foi apenas ele ali começar aquele processo de confissão, dizendo, Senhor, eu pequei. Teve consequências. Uma das, o próprio profeta Natan disse para Davi, Davi, a espada não sairá mais da sua casa. Queridos, imagina ali aquele homem de guerra, aquele homem que foi escolhido depois como rei, que ele teve o privilégio de direcionar Israel ali unificado, né? Os reis que reinaram em Israel unificado, que foi Saul, depois Davi, depois seu filho Salomão, aí depois o reino foi dividido, reino norte, reino sul, liderado por Roboão, mas ele ainda direcionado ali com o reino unificado, Davi, ungido por Deus, e agora nesse momento aí, esvaziado, sofrendo ali pelo próprio pecado. Mas no momento que ele começou a entrar o arrependimento na vida dele, ele já expressou, pequei contra ti, Deus. E aí o que nós temos ele escrevendo? Os Salmos 51. Então quando nós observamos aqui o Salmo 51, a gente já pode entender aqui um processo de arrependimento de Davi. O que diz aqui o Salmo 51, verso 1, 2 e 3? Diz assim Davi, escrevendo esses salmos, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha só, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha aí, ele começando o reconhecimento. Quando ele começa a reconhecer, ele diz assim, lava-me, Senhor, completamente. E quando ele começa a confissão, ele diz, Senhor, eu conheço os meus pecados. Então ele conhece os pecados e está apresentando a Deus. E ao mesmo tempo ele está dizendo, Senhor, eu estou reconhecendo o meu pecado. E eu estou pedindo, lava-me. Talvez nessa manhã você está ouvindo aqui essa lição, participando desse momento conosco, e você está aí sofrendo, ou você está chorando, achando que Deus te esqueceu. Mas irmãos, começa a fazer esse processo, reconhece seu pecado, confessa que você vai ver o que Deus vai mudar na sua história. O homem, ele precisa ter uma sensibilidade do erro. Eu coloquei essa expressão, precisa ter a sensibilidade do erro. O que é isso? É reconhecer a sua falha. No momento que você começa a reconhecer a sua falha, você começa a dar um esvaziamento do seu eu para deixar Deus preencher você. Então talvez essa manhã você está me vendo aí, ouvindo o Senhor falando com você. É um momento onde Deus está falando aí, comece a se esvaziar de você para que eu comece a encher a sua vida. Porque não dá para ter metade homem, metade Deus. Deus, ele quer a totalidade. Então deixa Deus ser a totalidade na sua vida. Reconheça os seus erros, confessa os seus erros, que você vai ver que o Senhor vai mudar a sua vida. Então hoje, quando nós observamos os nossos dias, fala-se muito de prosperidade. E chamar o povo para um arrependimento, muitas vezes nós não observamos isso. Quando nós observamos aqui o salmista dizendo no Salmo 51, verso 4, olha só, contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal. Olha isso, aqui ele já dizendo. Então você vê as confissões de Davi. E a Bíblia, ela é bem clara em algumas expressões. Eu gostaria de ler agora Salmos 32, verso 5, que diz assim, aquele que confessa e larga, alcança misericórdia. Diz para nós aí em Atos 32, verso 5, o que diz? Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Olha isso. O que a Bíblia nos diz em Atos, no capítulo 3, no versículo 19? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados,
e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Oh, glória. O que a Bíblia nos diz em João 8, o versículo 11, somente a parte B deste versículo. Nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Olha só, aqui não é apenas você reconhecer e confessar, é você abrir mão desse pecado. Não dá para nós termos pecado de estimação, não dá para nós termos um pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. O que muda são as consequências, mas pecado é pecado. Ele precisa ser confessado, ele precisa ter o reconhecimento, ele precisa ser confessado para que de fato Deus entre com a sua misericórdia e aí faça o seu perdão. O que a Bíblia nos diz em Provérbios 28, o verso 13? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Olha só, mais um complemento de João 8, verso 11. Não é só confessar, você tem que confessar e deixar. Que a misericórdia do Senhor faça isso. Que foi o que Davi ele começou a fazer. Porém, quando nós observamos Natan dizendo que a espada não sairá da sua casa, diz o que para nós? Que o pecado ele não afasta consequências. Deus ele exerce juízo, sim. Então quando nós observamos aqui a palavra do Senhor, o pecado de Davi, ele trouxe algumas consequências para a vida dele, como esse filho que ele engravidou, esse filho que engravidou Betseba, ele morreu. Quanto mal veio sobre a sua família, incesto, vergonha. A espada não saiu da casa de Davi. Olha isso. O tamanho do que aconteceu por causa de um pecado. Então, queridos, que nós tenhamos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, que Ele hoje tem a função de convencer-nos do pecado. Não é apenas nós temos o Espírito Santo nos convencendo. Ele está no papel de convencer, mas nós devemos deixar-nos ser convencidos, para que nós não erramos, para que nós não pecamos. E se pecar, entender que tem marcas, como nós observamos aqui na vida de Davi. Tudo isso aconteceu, esse caminho do arrependimento foi dessa forma. Ele se arrependeu, conforme ele escreveu aqui no Salmo 51. E depois que ele confessou, depois que ele teve esse reconhecimento do pecado, ele fez alguns pedidos para Deus. Inclusive aqui na lição 3, nós temos aqui os pedidos do salmista. Nós já estamos aqui caminhando para o final da aula. Qual foi um dos pedidos que Davi ele fez para propriamente Deus? Quando nós observamos, antes de adentrar aqui nesses pedidos, nós temos que entender que o pecado, ele nos afasta diretamente a intimidade com Deus. Queridos, o pecado ele tem esse poder de nos afastar aquela intimidade, aquele relacionamento com Deus. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado e pedirmos todos os dias, mortificando o eu, todo dia, para que o Espírito Santo ele venha nos convencer, dizendo assim: o pecado não vale a pena. O pecado, meu irmão, ele bate a sua porta, mas ele bate todos os dias, todos os momentos, e ele não quer, como o Espírito Santo, deixar que você... Ele não chega como o Espírito Santo, que ele chega de uma forma tranquila, uma forma suave, batendo, pedindo oportunidade para fazer morada. O pecado não. O pecado ele é intruso. Ele quer chegar com uma brecha que vai abrindo. Abriu aquela brecha, ele entra e faz um estrago. O Espírito Santo ele não quer uma brecha na sua vida, para que ele entre de uma forma que você não quer. Pelo contrário, ele bate. Abra a porta da sua vida, da sua alma, do seu espírito, e deixa o Espírito Santo entrar para que o pecado não tenha espaço em você. E aí nós observamos aqui os pedidos que o salmista fez a Deus. Aqui nós lemos em Salmo 51, aqui o verso 6, que diz assim: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Olha só, a sabedoria. Tem até um complemento em Jó 28 e 28 que diz o seguinte:
Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Olha isso. Você quer saber lidar com os seus problemas? Pede sabedoria para Deus. Pede sabedoria. E o princípio da sabedoria é o que? É o temor a Deus. E a inteligência, o que é, Gabriel? Ele vai ler de novo para nós aqui Jó 28, o versículo 28. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Apartar-se do mal é aqui, ó, é a inteligência. E a inteligência, ela não é só espiritual, não, irmãos. Deus dá inteligência para você usar. E se você quer ser um homem inteligente, use essa inteligência também para se afastar do pecado. Quando nós observamos aqui outro pedido que o próprio salmista fez: purifica-me como hisopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Irmãos, se nós observarmos aqui ele dizendo: purifica-me como hisopo. O hisopo também, ele é um galho que ele é utilizado, ele é utilizado também quando nós lemos lá em Levítico, o capítulo 14, versículos 51 e 52, na cerimônia de purificação da lepra. O hisopo, ele era usado, participava da cerimônia. Então, quando nós observamos ele dizendo: purifica-me com hisopo, está dizendo: Senhor, essa lepra do pecado que entrou em mim, eu quero essa purificação. Quando nós observamos também o hisopo ele era utilizado quando nós lemos lá em Êxodo, no período da Páscoa, antes mesmo do anjo da morte passar. A Bíblia diz que a família era para matar ali o animal, e com um molho de hisopo era para molhar naquele sangue e passar nas vergas da casa. Por quê? Na verga das portas da casa. Por quê? Porque o anjo da morte passaria onde tinha sangue, ele ia passar de largo. Então quando ele falou: Senhor, purifica-me com hisopo. Olha só, nós podemos entender que esse sopro também, ele representa o quê? O sangue de Cristo. Quando nós lemos depois em Hebreus 12, 24, nós entendemos lá Jesus, ele sendo expressado como o sangue da aspersão. Eu quero dizer para você aqui o seguinte: esse purifica-me com hisopo Senhor, que o seu sangue seja passado sobre as vergas da minha vida. Que se o inimigo ele chegar para tentar aqui colocar o pecado dentro de mim, para que o pecado venha me consumir, ele enxergue em mim a marca de Cristo. Por quê? Porque eu fui inteligente e eu molhei com hisopo no sangue do Cordeiro, que aspergiu sobre a minha vida e me dá uma proteção. Então seja inteligente, irmão, para que você fuja do pecado. Peça para que essa marca de Cristo esteja em você. Esse foi um pedido que o salmista ele pediu: Senhor, purifica-me com o hisopo. E ele diz: e assim ficarei puro. Quer ficar puro? Peça isso para Deus também. E ainda ele diz: lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Quando nós lemos aqui em Salmo 51:11, a outra expressão que ele diz: Senhor, esse aqui é forte, não me lances fora da tua presença. E olha aqui, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, quando nós observamos aqui, Salmos 51, verso 11, ele já estava com o Espírito Santo dentro dele. E aí, quando ele começou a observar ali, que até então a gente estava falando que ele estava esvaziado, mas agora ele já começou a escrever e Deus já começou a operar na vida dele. Ele falou: Senhor, eu não quero que o Senhor retire de mim o teu Espírito Santo. Porque nós sabemos que o homem sem o Espírito Santo é como uma folha seca. O homem sem o Espírito Santo, ele é um homem sem vida, é um homem sem alegria, é um homem sem gozo, é um homem suscetível novamente ao pecado. Então, se tem uma oração que você tem que fazer sempre a Deus, Senhor, que teu Espírito Santo esteja sempre agindo na minha vida. Isso aqui foi o que o salmista pediu. Salmo 51:12, ele diz: torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário.
torna-me a dar a alegria da salvação. É saber que os pecados, eles estão perdoados. E se nós temos um progresso com Deus, nós teremos um progresso para a vida eterna. Então a vida com Deus, ela é nesse estágio. Então quando o salmista ele pediu aquilo, eu falei: Senhor, eu quero ter alegria, eu quero ter o Espírito de Deus novamente comigo, eu quero ser limpo, eu quero ter sabedoria. Isso ele estava pedindo para aquele que é o único que poderia dar, que é Jesus. Naquele momento falando a Deus. Hoje nós temos Jesus, temos através do Espírito Santo a presença dele para nos conceder tudo isso. Então, meu irmão, nós temos que entender que o pecado, ele vem e ele faz um grande estrago. Aquele ainda que tem tempo de confessar para ter uma nova vida com Cristo, ainda consegue viver uma vida diferente. Quantos muitos estão pecando, quantos muitos estão errando, quantos muitos estão caminhando à beira do abismo, porque nós lemos lá em Tiago, é a concupiscência, depois vem o pecado e depois o pecado gera a morte. Essa é a sequência do pecado. Queridos, que o Espírito Santo de Deus, ele possa agir em nossas vidas, na minha e na sua, para que nós possamos ficar cada dia mais longe do pecado. Porque quanto mais nós nos distanciamos do pecado, mais nós nos aproximamos do nosso Deus. E para finalizar, eu gostaria de dizer aqui para os irmãos, talvez você vai dizer para mim o seguinte: mas Davi, ele errou porque ele estava lá no terraço, no lugar errado. Ele só errou porque ele estava num lugar errado. Entenda-se que ele estava no momento errado, mas ele só errou porque o lugar onde ele estava ali era um lugar errado. Eu vou dizer para você o seguinte: tem uma expressão que eu estava lendo, que diz assim: Jesus, ele venceu no deserto. Adão fracassou no paraíso. Olha isso. Jesus venceu no deserto. Adão fracassou no paraíso. Então observe que o problema, ele não está no lugar, mas sim em nossas escolhas, em nossas atitudes e em nossas palavras. Então, meu irmão, que nessa manhã você entenda que o pecado, ele está todo o tempo para querer te destruir. Mas eu digo para você, abra mão destes momentos, abra mão dos erros, abra mão dos pecados, porque cada vez que você abre mão do pecado, é um dia a mais que você está firmado com os seus pés na terra, aonde é a terra santa, que em breve nós viveremos juntamente com o nosso Deus. Queridos, essa foi a lição número 6, que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração, e eu tenho a plena convicção e certeza que como o Espírito Santo de Deus, ele está aqui, ele está aí no seu lar também. E eu aproveito aqui para dizer o seguinte: se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida que você ficou, eu gostaria que você escrevesse para nós, que nós vamos estar respondendo para você, talvez um questionamento. Fique à vontade e nós aí estaremos brevemente respondendo para você. E para finalizar, eu gostaria que nós juntos fizéssemos uma oração de agradecimento a Deus por esta aula, pelo Espírito Santo ter falado conosco. Amém? Soberano e eterno Deus, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós estamos aqui nesta manhã. Senhor, agradecidos a Ti por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, aprendendo mais da Tua Palavra. E Senhor, nós pedimos que através do Seu Espírito Santo, que tem um papel maravilhoso, tão forte, tão grande, de nos convencer do pecado, que assim nós possamos deixar ser convencidos por Ele. E que nós, meu Pai querido, possamos viver uma vida regrada, santificada, cada dia mais, cada momento mais junto a Ti. E Senhor, aquele que ouviu essa aula e que ele se sente, antes de se escrever, igual o salmista, antes de escrever o Salmo 51, que o Teu Espírito Santo
Fale com ele hoje e através desses momentos, através do teu Espírito Santo falando nesses corações, possa começar a haver transformação nessa vida e aí possa sair de um caráter de mundo e entrar o caráter de Cristo. Senhor, continue com as suas bênçãos sobre nós. É o que nós te pedimos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe aos seus familiares e todos os que estão ao seu redor. Fique com Deus. Amém.